Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar daquele negócio chato, né? Política, aquela coisa que faz todo mundo se separar. Você vai parar de seguir aquele seu amigo no Instagram, no Twitter, no Facebook, porque você odeia a política. Mas hoje a gente vai falar um pouco de coisa diferente. Vamos falar da política aqui da Inglaterra. A gente teve eleições agora e aí eu vi que na mídia sai um alvoroço de coisas, um bando de informação. Agora todo mundo que tem vídeo no YouTube tá postando aí um monte de dúvidas, as questões e agora o que vai acontecer com a Inglaterra. Bom, primeiro a gente tem que fazer aí um aparato geral da história para poder entender isso de como que funciona a política aqui na Inglaterra. Todo mundo sabe, é uma monarquia parlamentarista, são 4 poderes, cada um tem as suas funções. Quem diz que a rainha não tem função nenhuma não entende, não sabe o que está falando. E aí a gente precisa estudar um pouquinho mais, então eu esperei mais um pouco antes de lançar esse vídeo, porque a questão não é só a eleição entre os conservadores e o Labour Party, beleza? Também não é só sobre dois caras que prometem um monte de coisa que eles não vão conseguir cumprir, até porque são 4 poderes e a gente tem que separar os poderes, coisa que no Brasil a galera meio que se confunde aí com, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, e aqui a gente ainda tem também a rainha, né, que seria o 4º poder. No Brasil a gente não tem, porque o executivo, né, que seria o presidente, aí tem o legislativo, o Congresso e o Senado, e o judiciário, que é ali o STF, essa coisa maravilhosa aí no Brasil, que os caras fazem o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e domina aí o Brasil. Bom, mas vamos voltar aqui para a Inglaterra. Aqui na Inglaterra a gente teve 2 caras aí disputando a eleição, na verdade não foram só os dois, teve também a eleição para os membros do parlamento, que é tipo deputados, senadores aí no Brasil, com uma explicação rápida e rasa. De um lado a gente tinha ali o Jeremy Corbyn, ele que é ali do partido do Labour Party, né, que muitos da mídia brasileira costumam chamar de Partido Trabalhista, mas que é tipo Partido dos Trabalhadores, mas como tá queimado no Brasil, eles preferem não falar para não fazer essa ligação e para o povo não ficar contra. Eles preferem aí mudar um pouco o discurso para poder fazer isso aí ser um pouco mais moderado. Mas não muda muita coisa, né? Aquela coisa, o Partido Vermelho, cor de sangue, ou melhor, quer dizer, cor de amor, né? Prega o diálogo, a igualdade, mas separa todo mundo em classes aí faz todo mundo brigar entre si porque fica mais fácil de controlar. Aquela coisa de sempre, que não só esse partido faz, mas muitos outros. Outra coisa interessante é que eu tive lendo aí o estatuto do Labour Party aqui da Inglaterra. Ele tem aí mais ou menos 112 páginas, o arquivo que eu li, né? Eu acredito que ele era só um PDF que era mais fácil de pegar. Mas nessas 112 páginas eles repetem 21 vezes a palavra socialista e uma delas tem essa frase. Eu ainda não consegui identificar se socialismo democrático é impossível ou contraditório. Mas tudo bem, então desse lado a gente tem o David Corbyn Laden e do outro a gente tem o Boris Yeltsin. Ah não, esse era outro comunista da Rússia. Na verdade a gente tem o Boris Johnson, aquele cara que ia trabalhar de bicicleta, era prefeito de Londres. Os brasileiros adoravam postar ele andando de bicicleta e comparar ele com os prefeitos brasileiros, até que descobriram que ele era do Partido Conservador, já que no Brasil o prefeito não andava de bicicleta, mas fez um monte de ciclovia. Não funcionava, eu morava em São Paulo, mas tá valendo. Se o que vale é a intenção, principalmente se para bancar a sua intenção é o dinheiro do povo. Embora o Boris Johnson tenha esse jeito meio doidão, ele é brincalhão, fala algumas besteiras, algumas vezes as pessoas levam a sério coisas que ele falou brincando, então a gente tem que meio que ter esse discernimento, né? Hoje em dia no Brasil, na verdade no mundo, a galera meio que perdeu a noção ali entre o que é piada, o que é brincadeira, a pessoa não consegue mais entender o contexto de uma frase, ou onde ela se encontra, a intenção por trás dessa frase, né, a entonação da pessoa. Então existe uma mistura de um monte de coisa, mas na verdade todo mundo prefere ali ser simplesmente o crítico de tudo e tudo é ruim. Então às vezes ele fala umas besteiras, às vezes fala brincando, os outros levam a sério, e às vezes fala coisa séria, os outros acham que ele tá brincando, então acaba virando uma bagunça, mas no geral ele foi um bom prefeito em Londres, não foi tão ruim, até porque se comparar ele com o prefeito atual fica difícil, porque o prefeito atual é conhecido aqui como Haddad da Inglaterra. O Boris Johnson teve uma passagem boa pela prefeitura de Londres, ele fez um bom mandato. Podia ser melhor? Podia ter feito muito mais coisa? Podia, mas não fez. E o prefeito atual fica difícil de comparar, porque o prefeito atual ele não se desenvolve muito. A criminalidade em Londres chegou em algum ponto a ser maior do que a criminalidade de Nova York, coisa que não acontecia há 20, 30 anos. Né? Inclusive os ataques terroristas em Londres aumentaram muito nesse último período. E a gente tem que levar isso em conta, né? A segurança piorou muito e a gente não sabe por quê. Coisas que acontecem em alguns mandatos. Mas vamos voltar aqui para a parte alta, a coisa que todo mundo gosta, quem está no topo, falar de quem está em cima, que é
o Boris Johnson e o Corbyn, né? Para quem não sabe, o Boris Johnson ele substituiu a Theresa May, que teve ali um desgaste, porque justamente ela tentou ficar fazendo muito acordo com o Labour e o Labour nunca aceitava, e ela acabou com isso perdendo a sua popularidade dentro do próprio Partido Conservador, e isso causou um problema, né? Porque ela tentou fazer um acordo que realmente era o mais próximo do ideal para os dois partidos principais, que eram o Labour e o Conservador, só que ela começou a cair muito pro lado do Labour, eles falavam, faça tal coisa que a gente vai aprovar, e quando chegava no final, eles não aprovavam e ainda falavam que ela não era capaz de chegar a um deal, até porque o deal pro Labour Party era não ter Brexit, então isso aí acabou desgastando ela e ela abandonou o barco, aí cansou de ficar levando coisas para lá e para cá, e ela perdeu o seu prestígio dentro do Partido Conservador justamente porque ela ficou ali flexibilizando muito pro Labour Party, o Labour Party acabou ali meio que dando aquela puxada de tapete, faz isso que a gente aprova, aí não aprovava, faz aquilo, a gente aprova, não aprovava, e aí ela se queimou, não se queimou com o Labour, até porque o Labour já tinha isso pensado, mas se queimou ali com o Partido Conservador, então o Boris Johnson assumiu. Um dos erros da Theresa May também foi ela tentar fazer uma eleição para ficar mais forte. Nessa eleição que ela fez para tentar ficar mais forte, ela acabou perdendo algumas cadeiras ali dos membros do parlamento. Então ela acabou fazendo o conservador ficar mais fraco. Isso fez com que as pessoas achassem que essa eleição de agora ia ser ganha justamente pelo Labour, porque a Theresa May teve um desgaste, ela perdeu membros ali do parlamento e depois falaram, agora vai piorar mais ainda. Só que na verdade foi o contrário, né? O Boris Johnson ganhou aí com louvor, com uma distância muito boa, para poder agora desenvolver e assim votar corretamente todas as pautas que precisa para sair o Brexit. Quem é contra, se você é contra ou a favor do Brexit, não importa. A questão é que o Brexit está atrasando a Inglaterra, porque todo esse processo está indo dinheiro público, está indo tempo, está indo mídia, está indo um monte de coisa, e o país não se desenvolve porque ele fica rodando em torno dessa saída da União Europeia que não aconteceria nunca. A gente tem que ver que a Inglaterra ainda hoje paga dívidas relacionadas ao governo do Tony Blair, que ficou, acho que ficou 10 anos no poder, acho que de 97 a 2007. Tony Blair que é tipo o Obama da Inglaterra, né? Aquele cara que faz a média com todo mundo, um monte de propaganda, parece que ele é o lindão e tudo dá certo no governo dele, mas na verdade foi mais propaganda. Ele deixou uma dívida enorme. A Inglaterra depois pegou, acho que pegou o comandante Gordon. Ah não, esse é o do Batman. Pegou o Gordon Brown. E o Gordon Brown também não fez muita coisa, tanto que ele é apagado. Ninguém praticamente se lembra do Gordon Brown, que foi antes do David Cameron, né, que já era conservador. Então teve ali, a Inglaterra até hoje paga essa dívida, paga aí tenta recuperar um pouco do governo de 10 anos, na verdade não 10 anos, um pouco mais, porque depois teve o do comandante Gordon, e aí a Inglaterra ainda está se resolvendo, só que com o Brexit a economia voltou a cair, voltou a ficar parada justamente porque esse negócio não se resolve. Mas o povo quer saber o quê? Como é que a gente vai se resolver? O que vai acontecer com a Inglaterra daqui para frente? Bom, a gente tem que ser otimista. A Inglaterra é o que é, principalmente porque ela é um país liberal conservador. Na sua maioria dos mandatos que teve na Inglaterra, ela se manteve como um país liberal conservador. Ela tem uma variação muito boa divisão entre os dois partidos, mas o que faz a Inglaterra ser o que ela é, e a gente pode ver em gráfico, são os ingleses, né? A gente às vezes sai do Brasil, a gente sai de um país que só tinha praticamente social-democratas, né? Que era PSDB, PMDB, e depois tinha os mais esquerda, PT, PCdoB, PDT, esses caras que viviam ali durante os 30 anos do Brasil. A gente sai disso e a gente acha que, por exemplo, um social-democrata ele é direita, e não é. Assim, e aqui você tem menos partidos, isso dá para você balancear mais, até porque se um perde, o outro que entra ele já é do outro lado, né? Uma vez que a direita perde, a esquerda ganha, e aí você tem essa variação. Já no Brasil era esquerda, 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 uma esquerda moderada, né? Tanto que a gente vê que FHC era amigo de Lula no passado, e essa história toda. Mas a gente está falando aqui de Inglaterra, e para o futuro a gente tem que principalmente ler coisas oficiais, vejam sites oficiais. A gente tem que parar de ver só a galera aí que fica colocando pilha, colocando um monte de questões para gerar debate, gerar view e gerar um monte de comentário. Eu podia jogar 1000 dúvidas aqui do que pode acontecer e só especulação para a galera ficar comentando aí embaixo, dando sua opinião, discutindo, brigando um entre o outro. A Inglaterra é o que é, principalmente porque ela teve os governos que teve. E se a gente saiu do Brasil para vir morar na Inglaterra é porque a gente quis ir para um lugar melhor. E se a gente quer ir para um lugar melhor, por que eu vou querer fazer esse lugar ser igual ao lugar que eu morava anteriormente? Não faz sentido nenhum. Então a gente tem que acreditar que vai dar certo. Logicamente, político nenhum
tem que ficar no poder muito tempo. Eles não são bons, são todos seres humanos como qualquer outro ser humano. A gente sabe que os caras fazem falhas, falam bobagem, principalmente às vezes fazem muita bobagem que queima o filme e dá problema na economia no mundo inteiro, né? A gente pode ver aí pelo Donald Trump, ele fala umas besteiras e a economia no Brasil mexe, nos Estados Unidos mexe, mas ele tá fazendo a economia dele lá girar de vento em popa, né? O emprego tá subindo, a economia tá bem, a bolsa de valores está alta. Logicamente tem a influência dos estados, a gente tem que conseguir separar isso no Brasil e no mundo, né? Quem é responsável pelo quê e quem é capaz de fazer o quê. Muitas vezes a gente cobra o governo, mas foi o STF que causou um problema. Ou a gente cobra esse negócio de culpar o presidente lá. Só quem tá lá é o boi de piranha, digamos assim, né? Que nem até a Dilma foi boi de piranha. Ela era ruim? Era, mas ela saiu e os outros corruptos continuaram todos lá na Câmara dos Deputados e não adianta nada. Você tira um, tem 10. Então, quer dizer, não adianta às vezes usar um de boi de piranha para manter todo o resto lá. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E aqui na Inglaterra também, o que a gente tem que fazer é focar no futuro, cada um fazer o seu trabalho, porque se você não trabalhar, meu amigo, o governo pode ser o melhor do mundo. Se você não cuidar das suas economias, cuidar da sua vida, você vai se quebrar. Não tem escapatória. Pode ser o melhor ou o pior governo do mundo. Não é à toa que às vezes em governos ruins pessoas se dão bem, pessoas se dão mal, e vice-versa também em governos bons. Às vezes tem governos bons que algumas pessoas que se deram mal no governo, se deram bem no governo ruim, acabam se dando mal no governo bom. Então isso não quer dizer nada. A gente tem que continuar trabalhando, fazendo o nosso melhor, não tentar mudar muita coisa aqui, porque esse país é o que é, graças às pessoas que estão aqui, aos governos que eles tiveram e tudo mais. E a gente sempre buscar, como eu já sempre falei, falo em vários vídeos, busque informações oficiais, em sites oficiais. Pare de ver essas bobagens que a galera fica falando, esse bando de dúvida, porque aí entra a questão passional de cada um e a gente vai acabar falando o que a gente quer, né? E em vez de analisar o que está acontecendo. A gente não pode julgar esse cara pelo que ele entrou agora, é muito. Quer dizer, é praticamente zero o tempo dele, né? Vamos dizer que ele vai começar agora o ano novo realmente no Brexit, porque ele pegou uma bucha gigante da Theresa May, né, que era uma pessoa boa, ela estava tentando fazer um acordo bem tranquilo com todo mundo, mas no final acabou que essa puxação de tapete e ela tentar ser muito flexível acabou sendo um problema maior. Não fiquem com medo, a Inglaterra não vai passar fome, vai ter uma variação de moeda, uma variaçãozinha na economia, mas depois tudo se acerta, até porque os países precisam uns dos outros, seja pela mão de obra, seja pela matéria-prima, seja pelo serviço que cada um presta ao outro. E hoje em dia a gente vive num mundo globalizado, né? O mundo globalizado é essa conexão de trabalho, de trade, de comércio entre os países. Tem nada a ver com globalismo, né? Tem que ter muito cuidado, né? Não julgar o cara só pelo partido, não julgar as pessoas que são conservadoras, porque ninguém é 100% conservador ou 100% socialista, digamos assim. As pessoas, cada pessoa tem em si um pouco de variação de cada coisa. Tem coisas que eu concordo, que um amigo meu não concorda. Às vezes ninguém é 100% ou Labour ou 100% conservador. A gente é um ser humano e a gente é mesclado, né? Existem coisas que a gente concorda com um lado e concorda com o outro. Então a gente tem que tentar sempre fazer o nosso melhor para o país ir para frente e buscar informações corretas e oficiais. E agora não é hora de especular. Vamos ver o que vai acontecer aí em janeiro, se o Brexit vai sair, né? A gente depende da aprovação do Congresso, depende de toda uma conjuntura também com a União Europeia para poder sair, não é só aprovação interna. Então a gente vai ver isso aí no futuro, não se preocupem, as coisas vão continuar fluindo, continuem trabalhando para você, se está vindo para cá, continue trabalhando para vir para cá, se você está aqui, continue trabalhando para se manter aqui, e é isso, e a gente se vê no próximo vídeo.